Boa tarde, não chegou ainda. Boa tarde. Estávamos no papo feminino, rugas, queremos sempre emagrecer, beleza, batom novo, mas quando vimos o Go Live para entrar no ar, já estávamos animadas para poder dividir com vocês um pouquinho desse nosso novo desafio, o velho desafio que ganhou uma roupinha nova, que é falar sobre o profissional de facilities, as profissionais de facilities. Boa tarde, Silvia Gonçalves. Quem chega primeiro na live no comentário tem a honra de aparecer e receber um boa tarde especial de todas nós. Andréia, como também, boa tarde para você. E o tema de hoje promete. Para vocês verem o time de peso que a gente tem aqui hoje, a gente tem a Rosângela, a gente tem a Soraya, a Sabrina, e um monte de coisas para compartilhar com vocês, muito de reflexão e vivência do que essas mulheres especiais, nobres, da nossa área querida de facilities, estão vivenciando. Peço que não cobrem delas um caminho a seguir, porque o caminho está sendo construído, está sendo desbravado, mas cobrem delas, cutuquem elas, provoquem elas com as suas perguntas, a ter insights, a despertar quais são os aprendizados que estão vivendo, quais são os desafios que estão enfrentando. E para eu não ficar ocupando cada segundo valioso com a minha falácia, eu vou apresentar cada uma delas e já passar a palavra para que o conteúdo que a gente tem a intenção de dividir com cada um de vocês seja, na prática, compartilhado. Nós estamos aqui hoje, eu não sei a ordem do vídeo para vocês, mas do meu ladinho, eu vou brincar aqui no andar superior desse prédio, fazendo uma menção ao Facilities, a gente tem a Soraya Durães, que é uma especialista em suprimentos e Facilities. Ela também é, gente, professora da FS Educa. Se tiver algum aluno dela aí, já compartilha, já conta as coisas engraçadas da Soraya para a gente. Além disso, ela participa do grupo de trabalho da ABNT, que é responsável pela tradução da norma para o português, que é o grupo CE 267 ISO Facilities, além de ser consultora da SSX Global Solution, e talvez o cargo mais importante que ela exerce é ser mãe da Júlia. Espero que eu tenha falado seu nome certo, Júlia. A gente também tem, descendo o andar, a Sabrina Espinosa, que é supervisora de Real Estate, obras e facilities no Mercado Livre, é mãe do Matheus, do Rodrigo e da Maria Luísa, que eu já vou chamar carinhosamente de Malu, e do Peludo Coloca. E por último, e não menos importante, a gente tem a Rosângela Manteigas, que depois eu conto uma gafe minha para vocês, que é especialista e consultora em transporte de pessoas e mobilidade, membra do FRESP e presidente executiva do Grupo Mulheres de Facilities. Não preciso dizer que todas as mulheres aqui presentes, além de tudo, fazem também parte do Grupo Mulheres de Facilities. Meninas, boa tarde, Soraya, boa tarde, Sabrina, boa tarde, Rosângela, boa tarde a todos da audiência, que a gente já tem aqui um volume de pessoas participando. Já preparem as perguntas. Eu vou passar a palavra para a Rosângela, porque uma das coisas que eu sou sempre perguntada pelas mulheres é: como é que eu faço para entrar no grupo de facilities? E a segunda pergunta que mais me fazem é: o que é esse tal grupo de mulheres de facilities? Então, Rosângela, por favor, divide com a gente um pouquinho e fiquem à vontade para perguntar. E se tiver algum caminho que for citado durante toda a conversa que vocês desejarem receber, deixa o que vocês precisam que a gente compartilhe e o e-mail que a gente, posterior à live, envia para cada um de vocês. É isso. Estou colocando meu microfone no mudo e passando a palavra para a Rosângela. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Sabrina, Soraya. Sempre é uma grande honra poder fazer as lives com vocês, principalmente porque é um grande respeito que eu tenho pela John Richards. Eu gosto muito, muito deles, da família, do John, fez uma grande diferença na minha vida, então eu começo agradecendo a família John Richards, é a minha primeira fala. Perguntam para você o que é o Grupo Mulheres de Facilities. É uma grande comunidade de mulheres que há 8 anos atrás se uniram e começamos a buscar o
protagonismo da mulher de Facilities. A ideia, a mentora da ideia é a nossa querida Fátima Souza. Ela, numa noite, a gente sempre conta isso, falou, puxa, o que a gente podia fazer para melhorar a visibilidade da mulher no mercado de trabalho de Facilities? Ela falou, vamos montar um grupo. No outro dia de manhã, nós nos reunimos, e era um lugar muito bonito, chamava Flores na Varanda. E é bem sugestivo, porque se você pensar que são flores na varanda, era exatamente isso que a gente queria, é colocar as flores na varanda, que cada uma de nós acabamos sendo, né, enfim, e conservamos toda essa parte de feminilidade, de carinho, de amor, mas somos excelentes profissionais. E a gente foi exatamente nessa linha. Eram 11, há 8 anos atrás, numa manhã, hoje nós somos 800, mais ou menos 800 mulheres. E o que o grupo busca? Unificação, respeito, network, ética e protagonismo. É mostrar que podemos, é mostrar que estamos juntas, é mostrar que podemos nos reunir e nos respeitar e nos ajudar, buscar conhecimento, levar esse conhecimento para o grupo e também, como eu sou mais da diversão, tendo muita diversão, fazer que isso se torne agradável. Porque às vezes a gente pega um monte de grupo que é muito chato, nosso grupo não é chato. Tem briga, tem brincadeira, tem almoço, tem jantar, tem uma que quando percebe que a outra não está bem, vai atrás. O que eu sempre falo, nós não somos só profissionais. E que vem essa história para mim e fala, eu sou uma em casa e outra no escritório, está fora, não existe. Nós somos uno, né? Nós somos únicos. Deus fez a gente um ser só. E é exatamente isso que o grupo busca, essa unificação, essa probabilidade de melhoria, e em 8 anos nós conseguimos chegar a esse nível de pessoas, né? Cada dia é uma honra diferente estar com elas, cada dia é uma surpresa diferente, cada dia é um desafio diferente. Então, o grupo ele foi feito exatamente para isso, para criar desafio para elas, para criar network, para criar conhecimento. Como que entra? É fácil, Paula. É só ir no grupo. Nós temos um site, tem um link lá, como me associar, você entra lá, faz assim, tem uma sabatina lá, que tem que ser facilities mesmo, né? Porque a gente tem médicas, às vezes, que ligam, posso fazer parte do grupo? Pode ser facilities, se estiver dentro daquilo que a gente faz. Preencheu a ficha, fez toda a parte necessária, a gente faz a avaliação, entra no grupo e entra no grupo de Telegram, que eu acho que é o grupo mais usado do Telegram que existe. Chega a ser 200 mensagens, eu não consigo acompanhar. A gente vai se revezando entre a diretoria, porque são tantas informações importantes, que a gente até acaba... Você viu o Telegram hoje? Você viu? Porque são realmente muitas ideias, muita troca, muito conhecimento, e é uma grande honra para mim fazer parte do grupo desde o início, e atualmente ter uma honra maior de ser presidente, né? Nos finalmente, né? Então, é isso que me brilha os olhos a falar do Grupo Mulheres de Facilities. Muito obrigada, Rosângela. Eu acho que isso aquece o coração e já ter, possivelmente, as mulheres que não fazem parte desse grupo ficam aí, além da curiosidade, no interesse de fazer parte. Imagino que João Pedro, Maria Luísa e a Luna Maria Peluda estejam orgulhosos dessa mãezona que acabou de falar com todos. E o tema de hoje está muito ligado a essa unidade que o grupo de mulheres de Facilities traz, e também com o credo, a cultura que a John Richard vivencia, que é a contínua ressignificação, a contínua mudança e evolução, por que não, do que a gente faz. Porque tudo que é feito muda o tempo todo. A gente costuma dizer que tudo muda o tempo todo, não porque alguém tem a ideia criativa de mudar, mas porque a nossa necessidade enquanto seres humanos muda. E aí, nesse momento, o Facilities tem uma super responsabilidade nesse momento
único, inédito que a gente atravessa de pandemia, tem também o seu papel ressignificado. Qual é ele? Qual será ele? A resposta às meninas, eu acredito que elas nos ajudem a repensar. E eu vou passar a palavra para a Soraya, que tem um vislumbre, para ativar a mente de todos que estão passando. Eu brinco que é um grande resumo do que será essa live. Soraya, a palavra é toda sua. E eu peço que você divida com a gente os seus insights e o que mais puder compartilhar. E ela, inclusive, preparou essa apresentação muito rápida, é um pitch de elevador, então prestem atenção, porque só tem retorno depois da live. Soraya, por favor. A ideia aqui é colocar uma goteirinha no travesseiro de cada um e eu vou fazer um sumário breve do que a gente vai discutir. Então, qual é o novo papel de facilities pós-Covid? Né? O mundo nunca vai ser o mesmo, nem nós. Então, qual que é esse novo papel? É sair do operacional e ir para o estratégico. Como que é isso? Como acontece isso? O profissional vai deixar de ser o antagonista, vai deixar de trabalhar nos bastidores e passa a ser o quê? O protagonista da história, onde nós vamos ter que aparecer, dar a cara para bater muito mais também, mas assumindo muita coisa, né? Nós vamos deixar de ver a perspectiva física para olhar a perspectiva de uso, experiência do usuário. Nós vamos deixar de focar naquela grande história de ficar apagando incêndio e sim focar no mercado, né? Quais são as novidades, o que o mercado tem, benchmark, o que está acontecendo. Nós vamos deixar de trabalhar sem métricas, né? E fazendo tudo ao mesmo tempo, aquela loucura, porque a vida de facilities é isso, construir um avião no ar, mas trabalhar com métricas e plano de ação, saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, saber gente, é impossível agradar a todos, então a gente tem que saber disso e saber trabalhar com isso. Isso é ser estratégico, né? Deixar de fazer as coisas do jeito que elas vão aparecendo, mas organizar as coisas. Nós vamos começar a priorizar de acordo com o valor que será gerado para a companhia, né? Uma priorização clara, planejar as ações. Nós vamos deixar de ser aquele profissional que não tem certeza do que foi feito, porque na loucura você está fazendo tudo e começou um monte de coisa, não sabe o que foi terminado, mas passar a ter controle do que foi feito, olhar resultados, ter os números das áreas. Enfim, nós vamos ter que trabalhar muito integrado. A gente já trabalha integrado com as áreas de RH, CESP, de TI, mas uma integração muito maior, porque a gente tem o home office vindo aí. Então, além de manutenção, infraestrutura, nós vamos ter que estar muito focados na saúde e segurança, né? Na tecnologia e inovação, e não mais importante, que é a sustentabilidade. Volto a palavra para a Paola, para a gente começar o nosso debate. Penso que a gente já pode se despedir e deixar o dever de casa para todo mundo algum insight tido. Soraya, obrigada por essa brilhante colocação. Eu gosto muito desse mundo de arte. E quando ela falou, olha, vamos sair dos bastidores, vamos protagonizar, eu trouxe uma reflexão que eu quero dar a palavra para a Sabrina. Sabrina, que é uma supervisora de real estate, que é obras, que é facilities dentro do Mercado Livre, uma empresa que nesse momento não tem os seus desafios minimizados, ao contrário, é uma empresa que está exposta à cena para fazer tudo chegar na casa de cada um, na empresa de cada um. Então, tem aí, imagino, um desafio potencializado.
como é, Sabrina, na sua vivência, na sua opinião, esse novo papel ou essa ressignificação do profissional de facilities? Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito lisonjeada de estar aqui com essas super profissionais e estar fazendo parte desses fóruns, né, que é o que eu digo, respondendo já a sua pergunta e começando o assunto, é um universo que a gente não conhece, então, estamos todas planejando e trabalhando de acordo com o que a gente escuta, com o que a gente vê de científico, do que a gente vê de ordens governamentais, para a gente ter a maior segurança de poder voltar. Eu acho que o papel hoje é trazer não só a segurança física, né, do ambiente estar apropriado para receber essas pessoas de volta, mas também de ter essa tranquilidade que, como a Soraya falou, no nosso dia a dia, às vezes é um pouco difícil com tudo que acontece, ter essa tranquilidade de mostrar que a gente também está aprendendo junto e que a gente vai caminhar conforme as coisas vão acontecendo dentro da segurança que a gente já sabe que funciona, né? Hoje a gente escuta muitas formas e muitas ideias de como a gente pode se prevenir ou de como a gente pode combater. Tem muita coisa ainda que é discutível, tem muita coisa ainda que não é cientificamente comprovado, então também não sair fazendo de tudo. Apesar de que eu acredito muito no placebo, acho que quanto mais as pessoas veem as coisas acontecendo, mais seguras elas se sentem, mas também ficar fazendo à toa pode até ser prejudicial de alguma forma. Então, eu acho que a gente está se ressignificando no dia a dia, a cada live que a gente participa, a cada coisa que a gente escuta, a cada reportagem que a gente assiste, a cada livro que a gente lê, a gente está meio que entendendo e pegando o gancho ali com o que a Soraya falou, ainda continuamos trocando o avião com ele voando, mas de uma forma um pouco mais planejada dentro desse tempo que a gente vai ter até o retorno oficial ou efetivo para os escritórios, né? Acho que essa coisa da loucura, isso eu acho que não muda tanto. Obrigada pela colocação. E seguindo nessa linha, é possível nós traçarmos um paralelo eu vou fazer em alguns momentos nessa live, pessoal, o papel do advogado do diabo. Então, pense, tanto não venha perguntar, eu sou a responsável de colocar pimentinha por aqui. Quando fica bom. É assim que fica bom. Foge dessa sala, por favor. O limão na limonada. Vamos fazer de um limão a limonada. Muito esse papel, até então, do Facilities. E como a Soraya colocou, às vezes a gente não tem nem a ordem de fazer as coisas. À medida que o fogo vai aparecendo, vai entrando o bombeiro, o Facilities para apagar, colocar as coisas em ordem, só que isso tem um preço, que muitas das vezes está atrás dos bastidores, não ter um reconhecimento, uma visibilidade, por estar sempre consertando, está sempre correndo atrás. Um resultado dessa pandemia, um aprendizado positivo, é que o mundo deu uma pausa. Que antes a gente não tinha o tempo para planejar, não que todos estamos com tempo, mas ele fez as empresas pararem. Então, assim, muita operação deixou de ter o seu dia a dia normal e novos desafios surgiram. Diante disso, na visão de vocês, como é esse reposicionamento? Porque eu vi anteontem de uma Facilities o seguinte, olha, antes nós estávamos no operacional, e agora o Facilities está sendo levado para o consultivo, para o estratégico, para o posicionamento da marca. Foram essas 3 palavrinhas que me chamaram muita atenção. Eu falei, olha, você podia estar lá na live também dividindo, mas fala isso do porquê com a gente durante a transmissão, porque é uma mudança muito grande. Você deixar de operar, que eu vou chamar do efeito robô, do fazer e repetir, para que ser que pensa, para o ser que planeja, para o ser que é consultivo e ajuda a empresa a traçar o caminho para alcançar o seu resultado. Então, Sabrina e em seguida a Soraya, o que vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
No Mercado Livre, a nossa área, por ser Real Estate Facilities, a gente já tinha uma posição estratégica, mas voltado para o Real Estate, não para o Facilities propriamente dito, porque Facilities realmente é uma coisa que acontece nos bastidores, acontece na madrugada, quando não tem ninguém no escritório, as pessoas normalmente não querem ver a empresa de limpeza, não por preconceito, mas simplesmente porque estão ali focadas no seu trabalho e não querem ficar sabendo se está sendo limpo ou não, só querem o ambiente limpo e só lembram quando o ambiente não está limpo, né, ou não está seguro. Então, a gente participava de uma forma estratégica, mas, assim, na questão da ocupação, do crescimento, de procurar novos imóveis, por onde a gente vai crescer, enfim, aí a gente era lembrado como uma área estratégica. Hoje eu sinto que, de fato, se ressignificou, porque agora a gente está sendo procurado para saber se é possível retornar. Então, imagina a responsabilidade de uma área que é operacional e, obviamente, não determinar, porque a gente também não tem essa caneta toda, mas, assim, de dar subsídios para que alguém tome essa decisão, de falar, não, a gente pode voltar, porque todos os protocolos de limpeza já foram implantados, todos os protocolos de comunicação, de segurança. Então, hoje a gente começa a ter realmente uma visibilidade, tá, no plano na linha de frente, como médicos, né? Hoje, nessa pandemia, o que a gente precisa para sobreviver? De limpeza, basicamente, e de médico. Então, a gente está sendo linha de frente em todos os sentidos. Ninguém de limpeza deixa de trabalhar, né? Ninguém pode ficar em casa num momento como esse. Então, os times mais visíveis agora são esses, tanto da medicina quanto da limpeza. Então, a gente realmente deixou de ficar no bastidor que era, vamos trabalhar de madrugada, não vamos atrapalhar, para ser visível, ser visto, e as pessoas vendo isso, elas acabam se sentindo mais seguras, né? Então, por exemplo, rondas que a gente não fazia com recorrência, cada 2 horas de limpeza em todas as mesas, vão passar a ser feitas, e aí todo mundo vai ver, todo mundo vai presenciar, e a gente só vai dar o ok para voltar, se isso realmente estiver implantado. Então, acho que é uma inversão de valores, né, das pessoas que realmente eram invisíveis. Eu costumo dizer que nosso trabalho, às vezes, é quase que invisível, né? Apesar de que, quando não estamos, o perereco é grande, né? O problemão tá aí. Mas as pessoas que eram quase invisíveis, elas estão realmente sendo visíveis e estão tendo uma importância fundamental para a retomada do país, eu diria, e não só dos escritórios, né? A gente aqui precisa dar essa força para falar que podemos ou não voltar. Soraya, a palavra é com você. Eu estava no mudo. Então, a visão, a visibilidade de Facilities mudou. Por que isso, né? Então, quando que Facilities ia ser chamado para um planejamento estratégico da empresa? Agora sim, por quê? Todo mundo preparou o plano de retorno. E toda empresa precisa do Facilities para poder preparar esse plano. E o Facilities que tem que mudar o seu posicionamento, né, com todas essas coisas que a gente falou, porque ele vai passar a ser ouvido. Então, a diretoria vai falar, compra o tapete, compra o túnel, compra isso, coloca aquilo, coloca... Peraí, gente, a gente não tem budget para isso. E é papel do Facility também cuidar desse budget, né? Então, é nossa responsabilidade passar para aqueles... para os decisores, todas as ações e reações e todas as consequências que vão acontecendo. Então, uma coisa complexa e a gente tem que estar pronto para isso. Mas tem que fazer isso e aquilo. Peraí, vamos parar. O mundo não parou assim? Parou. E continuou rodando, continuamos vivendo. Então, nós temos realmente que parar, não querer ser super mulheres e super homens e ficar doentes. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, primeiro se tiver um acidente, você no treinamento, primeiro você tem que colocar a máscara para depois ajudar o próximo, não é assim? E assim é o Facilities. Então, a gente tem que parar, pensar, olhar o que está de melhor, então olhar no mundo realmente o que está acontecendo, aquilo que é eficiente, que não é, legislação, né? Aquilo que já foi aprovado, que não foi aprovado, principalmente nessas questões de Anvisa, né? Hoje, como a Sabrina falou, né, o pessoal não queria ver a limpeza antes trabalhando, hoje eles querem. O pessoal passou mesmo aqui,
Está realmente higienizado o meu cantinho? Eu posso usar? Tenho certeza que não passou ninguém aqui contaminado e vai me contaminar? Então, essas questões são complexas. E aí, a companhia quer voltar. Eu posso voltar? Posso voltar em 2 turnos? Primeiro das 8 da meio-dia, peraí, não, da meio-dia a 1 você tem que ter para fazer higienização. Você vai ter que ter um intervalo aí de 1 hora entre uma equipe e outra chegar para você ter um espaço realmente descontaminado. E por aí vai. Vou passar para a Rô agora para você, Paola. Deixa eu só complementar alguma coisa. Ontem nós fizemos um esquenta, né? Que nem se fosse o Big Mac, no dia antes a gente faz o esquenta. E a gente conseguiu colocar tantas coisas, e eu fiquei pensando, eu tenho os 2 lados. Eu vejo vocês, né, como presidente, mas eu também sou uma fornecedora. E eu percebi que as pessoas se reinventaram de verdade. Porque quando foi para casa, dá a impressão que a gente está trabalhando menos. A gente está trabalhando mais. A gente administra uma empresa de longe, é muito difícil. No meu caso, eu até preferi ficar meio período, porque é muito complexo você administrar veículos, né? Então, eu resolvi ficar de manhã. E eu mantenho contato com as minhas clientes, as minhas facilities. E eu vejo elas desesperadas, porque as coisas são diferentes, nós não tínhamos protocolos para isso. Quando virou 2019 para 2020, nós tínhamos uma ideia totalmente diferente, de um país crescente, de uma economia que aparentemente tinha uma situação de melhoria, tínhamos planos diferentes, tínhamos orçamentos feitos diferentes, de repente, em março, tudo vira. Tudo para. Para quem estava com tudo planejado, praticamente, né, do que tinha, teve que se reinventar. Por quê? As despesas acabaram aumentando em algumas situações, porque a limpeza virou 3 itens, né, como nós tínhamos falado antes. Hoje a gente fala em limpeza, em higienização e desinfecção. Porque a gente imaginava que a gente ia falar termos médicos, desinfecção é para hospitais, né? Então, no caso, vou trazer para o meu lado, que é o meu métier, que eu sei. Mas imaginei que eu fosse desinfectar um ônibus com peróxido, com rodan, um monte de coisa que tem hoje, e pensar que lá teriam pessoas que eu teria que tomar conta. Né? A gente já toma conta, mas a gente passou a tomar conta da saúde das pessoas. Então, nós fomos para a área médica, né? Nós começamos a falar termos médicos que antes não se falava. Nós começamos a prestar atenção em quem estava doente, em quem ia adoecer e como a gente ia programar essa retomada, esse momento que poderia ser um aprendizado, e será. Eu, um dia conversando com a Fátima, ela falou assim, vence quem tiver resiliência. E eu acho que a grande sacada do Facilities hoje é a resiliência. Por quê? Porque além dele estar fazendo tudo que ele faz, ele teve que incorporar isso. E saiu dos bastidores, como falou a Soraya, e passou a ser protagonista, como a limpeza, como o pessoal que não era de frente passou para frente. As pessoas que passavam e limpavam as coisas na nossa, né? A gente nem queria ver, porque fazia barulho, não sei o quê. Hoje, quando você vê a pessoa chegando, é uma alegria, porque sabe que aquilo vai ser desinfectado. A gente passou a ser protetoras de máscaras, né? Todo um protocolo para as pessoas usarem máscara, se cuidarem. Então, eu acho que quando a gente pensa num futuro para o Facilities, é que nem você disse mesmo, sai da questão do operacional para ser estratégico. O que eu vou gastar, como falou a Sabrina, onde eu vou fazer, como falou a Soraya, que são as protagonistas hoje, né? Eu tô aqui, eu entrei porque eu não consegui ficar quieta, meu microfone não deixou quieta. E aí que eu acho que entra realmente a consciência do quanto é importante e o quanto vai fazer diferença a nossa vivência, né? Difícil, putz, como tá difícil. Estava falando para as meninas ontem, pensar que um dia eu iria limpar um ônibus como um avião e uma sala de hospital, nunca na minha vida.
havia a limpeza. Mas nós tivemos que fazer, como a Sabrina falou, os galpões que tinha, a gente trouxe tantas coisas, e a gente vê o quanto é a importância do que nós fazemos hoje. Do quanto é importante a pessoa que está na frente, exatamente como você falou, decidindo, verificando, amparando. E ainda a Soraya falou do SESM, eu ia falar até da psicóloga, porque agora até psicóloga que a gente tem que ter. Nós vamos ter que contrair o medo, nós vamos ter que olhar a pessoa diferente, porque ela vai vir. Imagina voltar, estou na minha casa, protegida, no meu ninho, eu vou para o escritório. Será que fez direito? Isso vai ser uma parte da psicologia também, que a gente vai ter que aprender a fazer. Então, quer dizer, olha quantas coisas, quantos ressignificados nós tivemos em 3 meses, né? Então, é mudar tudo, é mudar o paradigma da vida. Agora você me fez lembrar uma coisa que a gente falou ontem, não lembro quem que comentou, mas a questão da imunidade, né? Para a gente poder também melhorar a imunidade dos nossos colaboradores, a gente checar a tabela nutricional, o tipo de alimentação que está sendo servido, como que ela está sendo servida, se está bem feita, se não está bem feita, coisa que, assim, eventualmente a gente não olhava, a gente cuidava ali, vão passando, tipo, tá todo mundo comendo, vida que segue, porque não dava tempo, mas agora realmente a gente tem que pensar nisso, e é também agregar um valor que antigamente não era tão importante, né? Sempre foi, mas agora tá mais. Com a fala de vocês duas, eu acredito que é muito feliz ressaltar a tradução do que é ser o profissional de facilities, trazido pela ISO, né? Que regulamenta, que padroniza, que estipula as questões. Eu estou com ela aqui, óbvio que eu não guardei de cabeça, mas é a função organizacional que integra pessoas, propriedade e processo dentro do ambiente construído com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do negócio principal. Então, quando eu leio essa tradução ou esse significado do que é ser o profissional, a função, eu hoje consigo visualizar integrado e justificar, sim, precisa cuidar da nutrição, sim, precisa cuidar da saúde mental, sim, precisa cuidar da propriedade, porque é dessa maneira que a produtividade do negócio será alcançada e que as pessoas terão a qualidade de vida também desenvolvida, preservada ou mantida. E indo nessa linha, a gente tem aqui uma pergunta que vai integrar o tema home office, porque não tem como não falar de facilities e novo papel e esquecer do home office. Então, eu vou citar a pergunta e já pedindo para vocês darem esse viés, inclusive, turminha, tranquilizando. Novamente, não vamos para nenhum extremo. Os escritórios não vão fechar, a vacância não vai ser absurda, nós não ficaremos eternamente trabalhando obrigatoriamente em casa, porque isso que a gente vive hoje não é teletrabalho, não é trabalho remoto, nós estamos no home work, nós estamos no work from home, e posterior a isso, com todas as crenças limitantes que nós conseguimos quebrar durante esse período, de que sim, todo mundo pode produzir e entregar estando em casa, sim, é possível conciliar a vida pessoal, sim, é possível ter métrica, mas são coisas que cada empresa posterior a esse momento vai desenvolver uma política de trabalho remoto, de teletrabalho, para dar significado. E aí a gente tem o Fred Reich participando com a pergunta, Sabrina, mas depois eu estendo a pergunta também para a Soraya, dentro dos projetos que você participa, Soraya, num mercado tão dinâmico como é o do Mercado Livre, e considerando as incertezas que você apontou antes, quais são os principais desafios de gestão de espaço, inclusive muito afetados pelo pessoal em home office? Fred, muito obrigada pela pergunta. Obrigada, Fred. Na verdade, assim, o Mercado Livre ele já tinha o benefício para as unidades de negócio de um dia de home office. Então, a gente estava relativamente acostumado, lógico que nada se compara ao que a gente está vivendo hoje, mas a gente estava acostumado a ficar um dia fora. Com tudo isso, mas ainda existiam líderes e pessoas que entendiam que a produtividade não ia ser boa, então não era uma coisa obrigatória, era indicado, então você podia ou não fazer. Com tudo isso que aconteceu,
todos os times, inclusive os de atendimento, que são times que, por segurança da informação, por questões de internet, enfim, essas coisas de TI, né, que não vou entrar muito nesse métier porque eu não entendo bulhufas, eles conseguiram fazer o home office e a produtividade foi até melhor. Então, muita dessas crenças caíram por terra e muita coisa se ressignificou no sentido de que sim, podemos trabalhar de casa, mas também não queremos só trabalhar de casa, porque a gente é ser humano e ser humano precisa de outro ser humano. É muito legal interagir por internet, é muito bacana falar por WhatsApp, mas nada como um olho no olho, um toque, um cheiro, enfim, a gente precisa disso. Então, dito isso, o que eu entendo que a gente vai ter agora de desafios de gerenciar novos espaços, na verdade, os espaços que já existiam de uma nova forma, eu acho que é realmente condicionar a questão do home office para a gente não sair construindo aleatoriamente. Então, por exemplo, eu tomo como exemplo a Melicidade. A Melicidade, ela já estava numa ocupação não saturada, mas em vias de, nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a gente ter que construir alguma coisa ou a gente ter que crescer fisicamente, seja alugando laje, enfim, aí era uma questão da determinação da companhia. Com o que a gente está vivendo agora, a gente para a bola e pensa, será que vale a gente sair construindo, ou sair alugando, ou sair crescendo? Se a gente implantar 2 dias de home office, obrigatório, já que agora todo mundo sabe que consegue trabalhar, a gente consegue estender esse prazo até quanto? Mais 3, 4 anos, mais 5 anos? Ou então, se a gente estender 3 dias de home office, são 7, 8 anos. Eu estou aqui falando números, aleatórios, mas assim, o que eu estou dizendo é que agora o desafio é gerenciar a melhor forma de ocupação e não só o espaço de uma forma específica. Então, se a gente colocar space sharing, então, hoje eu tenho a minha mesa, lá no Mercado Livre, eu tenho aqui em casa, mas eu tenho no Mercado Livre a minha mesa. Quando a gente voltar, será que vale cada um ter a sua mesa? Ou será que a gente pode pôr mesas rotativas, implantando o home office e querendo ganhar mais tempo e não sair construindo, não sair implantando, aplicando dinheiro de uma forma... não gostaria de dizer não inteligente, porque não é o certo, mas de uma forma mais inteligente, né? De uma forma mais correta, mais harmônica com o universo que a gente está vivendo agora e com a situação que a gente está vivendo agora. Agora não é hora realmente de ficar saindo ou de ficar fechando, como a Paola bem falou. Ninguém vai sair abrindo, ninguém vai sair fechando. O que a gente tem que fazer é o que temos, trabalhar da melhor forma. Então, acho que o grande desafio é isso, é trabalhar e ocupar da melhor forma de um jeito diferente. Não sei se eu respondi, acho que sim, não sei. Acho que você foi até mais completa. pela explanação. Soraya, o que você também tem a contribuir conosco? O mercado como um todo, essas empresas são diferentes, né? Então, que uma aspirina vai tirar a sua dor de cabeça, pode não tirar a minha, e assim por diante. Então, não existe receita de bolo, né? Cada um vai adaptando na maneira que vai acontecendo mesmo. Só um parênteses, ia ser tão mais fácil se tivesse uma receita de bolo, né? A gente seguia ali, e pronto. Mas vai, desculpa, só fecha parênteses. A gente está aprendendo com isso, até a legislação. A gente tem um site de legislação sobre Covid, que cada dia tem uma lei nova. Hoje pode, amanhã não pode. Então, até a legislação está maluca. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com isso, as coisas vão sofisticando. Então, uma coisa é certa, né? A gente tem um home office, ele foi bom, está sendo bom em partes, outras não. Mas tem gente que fala assim, então vai mandar todo mundo embora, devolver os prédios. Não é assim. Por quê? Você tem que ter um mínimo de espaço ali administrativo para ter as pessoas. Claro que a indústria vai continuar do jeito que está. Não tem como reduzir home office um operador de máquina de produção. Mas a parte administrativa, sim. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Google só vai voltar em 2021, o Nubank também, porque são prédios administrativos. Mas vai devolver o prédio todo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que ficar, você vai ter que ter barreira física. Para ter barreira física, até mostrei para as meninas um artigo que saiu agora dia 8 de junho no jornal É o País. Então, ele até mostra
a posição em zigue-zague das estações, você tem que ter pelo menos 1,5 metro, 2 metros de distância das pessoas para evitar contaminação. E acho que depois a gente vai acostumar com isso e tem esse espaço maior. A equipe de limpeza, bom, às vezes você tinha uma pessoa cuidando de banheiro de 4 andares. Hoje você vai ter que ter uma por andar, porque ela vai ter que ir um número muito maior de vezes. Então, a gente não pode ficar louco se preocupando, né? Se vai ser todo mundo desligado, se não vai. É uma coisa que a gente está aprendendo. Então, manter a calma e ir aprendendo dia a dia o que a gente pode fazer. Mas a gente não pode esquecer que essa contingência de home office, ela pode virar, sim, uma realidade no dia a dia, está virando, como diz a Sabrina. Existem entidades que podem ajudar a gente. Por exemplo, existe uma associação que chama SEBRAT, com 2 T's, que ela trata do teletrabalho. Então, essa associação pode ajudar o quê? Orientar. Como é que eu faço? Eu tenho que mandar o SESMIT na casa de cada funcionário para poder ter uma cadeira adequada para ele não ter alerta. Porque a gente vai sair da contingência e vai estar na continuidade, né? Se com o passar do tempo você tem uma pessoa trabalhando com toda irregularidade, o que acontece? Vai ter LER, vai ter consequência. Então, a gente trabalhar isso, vou ter que fazer uma alocação de mobiliário adequado para cada indivíduo que vai ficar em casa, pensar na tecnologia, que link que eu vou disponibilizar, como é que vai ser disponibilizado esse link, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Sentar com a empresa e ver aquilo que vai realmente se adequar no melhor custo dentro do orçamento da empresa. É brilhante a colocação, Soraya, trazendo a responsabilidade, ou revelando a responsabilidade que o Facilities também tem em apontar para a empresa cenários de como resolver ou de como minimizar os impactos. Uma vez que todos em home office, ou como diz a Kátia Gadelha, office home, a gente trouxe o trabalho para casa e o lar de cada um virou uma propriedade, um local de desenvolvimento de trabalho. E como o Facilities pode ser convidado a entrar em cada uma dessas propriedades para contribuir com essa gestão, para facilitar e viabilizar, porque uma coisa que a gente estava conversando, eu já perdi o dia, é que não adianta mandar uma mesa e uma cadeira e um kit de ergonomia para a casa do colaborador. Não é só isso. É preciso também aprender e educar. Esse braço da educação, como é que usa, como é que não usa, como que o suporte é bem-vindo, como que o suporte atrapalha, porque eu brinco que remédio e veneno, a diferença é só a quantidade. Então, assim, como a gente vai dosar até o próprio volume de trabalho, a saúde mental, a saúde física, porque nas lives a gente tem visto até algumas coisas engraçadas, as pessoas falam, olha, eu estou torcendo para voltar para o escritório para trabalhar menos. Não está mais produtivo, não tem nem horário de início, nem horário de fim. Então, dentro desse papel do Facilities, como é que vocês visualizam, vislumbram o braço da educação, a responsabilidade com a educação? Bem complexo, hein? Complexo. Você viu que ficou mudo, assim. Eu acho... Fala, Sô, fala. Nós estavam falando no grupo esses dias, né? Educação, porque o pessoal vai fumar, aí tira a máscara, aí fica um grudado no outro conversando, fumando. E como é que a gente aborda isso? Como é que a gente vai reeducar as pessoas e mostrar que elas têm que ter um cuidado com elas também. A gente está dando aqui as ferramentas, o Facility, né? Mas como é que a gente conscientiza, junto com o RH, que tem que andar com a gente, para que as pessoas possam realmente entender né, mudar a educação, mudar a cultura. É complicado. Lá no Mercado Livre, a gente tem como exemplo os galpões que não pararam, né? Então, a gente seguiu trabalhando e aplicando as determinações e comunicações e distanciamento social, enfim, ao longo, a operação acontecendo e a gente fazendo junto.
E até que foi bem aceito, mas as pessoas acabam esquecendo, né? Eu falo que é uma questão de costume. Costume demora 21 dias. Já ouviram essa história de que demora 21 dias para o seu corpo entender que aquilo é uma coisa que é para seguir para sempre? Então, assim, vira e mexe, tem que fazer a fila para bater o cartão, né? Os operadores saem e vão bater o cartão. Então, a fila fica, antes era uma fila que era um montoado, agora uma fila gigantesca, que vai até o final do galpão, porque eles ficam com a distância de 1,5 m. 1,5 m ou 1,80 m. E aí, sempre tem alguém que esquece. Aí vai lá um técnico de segurança, meu amigo, olha só, né, distanciamento social. Na hora de comer, tem a mesa que cabe 2 pessoas, tem 3, meu amigo, olha só, distanciamento social. Então, essa coisa de ficar batendo na mesma tecla, de ficar reeducando, acho que a gente vai ter que ter muita paciência, no sentido de que é mesmo educar, é como educar uma criança, você tem que falar que o A é o A, o B é o B, enfim, e ficar falando milhões de vezes. Acho que é uma questão mesmo de insistir e acreditar que aquilo vale a pena, porque eu acho que quando a pessoa também sente segurança em quem está passando isso, olha só, você tem que manter o distanciamento social, porque é uma determinação que vai ser bom para você. Quando a pessoa entende que aquilo é real, eu acho que é mais fácil de educar. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, é no dia a dia, é no conta-gota, é ad eterno, até a gente ter aí uma vacina, enfim, se Deus quiser reverter todo esse cenário que estamos vivendo. Eu tenho muita esperança. Nós temos, Sabrina. Em relação ao que, igual a Paola, eu acho que tem 2 jeitos da gente aprender na vida, pelo amor e pela dor. Eu acho que a Covid está sendo a dor. Então, por mais que a gente ache, teremos que ser educadoras também, é mais uma função que vocês vão ter que colocar lá no currículo de vocês, mas eu acho que está todo mundo muito assustado com isso, né? Então, como a Paola falou, não adianta falar do caos, tem que falar daquilo que é importante, né? Então, eu acho que, volto a falar, o amor, né, a colocação, que nem você falou, olha, o técnico de segurança vai lá e fala, e coloca, e explica, é uma forma de amar, né? É trazer o próximo a você. Então, talvez essa seja a melhor forma. Evidente, o brasileiro é difícil, né? O abraço, nós necessitamos do abraço, do estar juntinho, de conversar, é uma coisa do brasileiro. Nós vamos ter que nos reinventar novamente, porque até eu vou, às vezes, em algum lugar, eu já vou abraçar, eu sou muito de abraço, né? Eu sou acostumada disso. Então, é mais uma forma da gente se reinventar. Como é que a gente vai trazer esse excesso de amizade que nós temos para trás, né? Como é que a gente vai fazer? Aí volta, é RH, que nem vocês falaram, é o técnico de segurança que vai estar lá, mas eu acredito muito que o susto foi muito grande. Nós estamos, né? Então, por mais que você queira, você ainda vê as pessoas tentando ficar mais distante, alguns não põem máscara, mas acabam indo por uma questão até, às vezes, política, enfim, mas a coisa foi pela dor, né? E quando é pela dor, é bastante assustador, né? Então, essa é o que fica mais uma coisinha para nosso checklist, educadoras. Vocês viram quantas coisas já conseguiu colocar? Educador, eu costumo dizer que só um ser humano pode cuidar de outro ser humano. Então, a gente pode ter totens, pode ter túnel, pode ter tapete, pode ter luz, pode ter tudo. As pessoas sempre vão recorrer a outra pessoa, né, procurando ajuda. Então, acho que também cabe da consciência de cada um saber quais são as posturas para poder se prevenir, porque garantir, obviamente, ninguém pode garantir, mas tentar se prevenir, né, e ter a consciência tranquila de que você está fazendo tudo o que é possível, e alertar, né, você está lá com uma colega que, de repente, ela esqueceu. Eu também, viu, Rô, vivo tomando bronca, porque eu já vou chegando, beijando, abraçando, e aí fala, opa, não, o cotovelo, meu Deus, o cotovelo. Então, sempre tem que ter alguém de alerta que faça esse papel, né, que é outro ser humano, enfim. E dentro do que foi colocado aqui enquanto educação,
e reconhecimento, teve um depoimento oportuno. Obrigada, Bruno, eu te devo um chocolate. Ele é do time da John, mas ele falou algo que a gente comentou muito dos bastidores. Percebo uma certa semelhança entre Facilities e a minha área de atuação na John, que é logística. As duas áreas são extremamente importantes e a cada dia ganham mais reconhecimento e espaço. Totalmente. Eu vou usar... Por favor. Não, eu ia falar do Mercado Livre, a área de logística ela é tão importante quanto a área de limpeza, quanto, né, é o pacotinho que chega na sua casa, tenho certeza que chega na casa de todo mundo. O que seria de nós sem esse pacotinho todo dia lá, Mercado Livre, chegou. Então, assim, a gente depende totalmente, eles realmente ficaram na linha de frente, também são profissionais fundamentais para que, primeiro, que a economia não parasse totalmente, e segundo, para que a gente conseguisse fazer o isolamento social. Então, do mesmo jeito que a gente depende dos médicos, a gente depende da limpeza para o ambiente estar higienizado e tal, e a gente também depende das pessoas que fazem delivery, seja de comida, seja do Mercado Livre, seja de qualquer coisa que seja. Eles é que garantiram que a gente conseguisse ficar 3 meses, essa quarentena virou uma centetena, eu nem sei como é que fala, mas enfim, já passamos de 100 dias em casa de uma forma tranquila, recebendo e continuando vivendo com as coisas que a gente precisa, né? Total, Bruno. Nós já chegamos aos 90 dias. Logística pura, né? Eu levo as pessoas... Eu já passei dos tempo. Nós não paramos um minuto em 24 horas, piorou. Então, a logística, para mim, é vida, né? É muito integrada mesmo. E a Rosângela ontem citou que a pandemia, a quarentena começou com um período de experiência. Então, nós todos aqui já passaram dos 90, 100 dias, então já fomos contratados a esse novo modelo de vida, esse novo modelo de significar as coisas. Eu sei que hoje nada significa o que significava antes. Olhar o pôr do sol não tem o mesmo valor que tinha antes. Ser Facilities não tem nem o mesmo valor, nem o mesmo papel, e cada um, seja fazendo essa live, assistindo essa live ou refletindo, uma das mensagens que a gente gostaria muito de ter é o que a gente faz hoje e diante de todas essas mudanças que a vida nos colocou, nos possibilitou, como é que a gente pode fazer mais e melhor, no sentido não de quantidade, mas de profundidade, para certificar que a nossa intenção de cuidar da propriedade, de cuidar do outro, ela seja realmente genuína, porque a vida ganhou um preço muito mais alto e valoroso para cada um de nós nesse momento. Então, o convite dessa live, essa live está abrindo, apesar de ainda estarmos em junho, essa live está abrindo esse tema de ressignificar, de qual é o nosso novo papel, porque, como bem colocou o Carlos Real na última live sobre real estate, ele citou, gente, não tem como eu me inspirar. O caminho não está traçado. A gente tem aí, vamos falar como se fala na minha terra, está tudo cheio de mato. A gente precisa pegar a enxada e ir tirando para preparar a terra para o que vai ser o novo caminho. Nós estamos fazendo esse novo caminho. Então, meninas de Facilities, que brilhante novo caminho vocês estão traçando. Muito obrigada por cuidar de nós, de cuidar das propriedades. Eu faço aí um agradecimento às Facilities da John, à turminha que viabilizou todo mundo estar em casa, e também ao time que está criando novas soluções para poder trazer apoio e viabilizar um pouquinho mais o serviço e a qualidade do serviço de cada empresa para o colaborador. Daqui a pouquinho eu vou projetar na tela um QR Code para, se vocês quiserem saber sobre essas novas soluções, basta fotografar esse QR Code que vai se direcionar para a página da John que está falando sobre isso. E muito aqui dos comentários... essa live é um pouquinho diferente, que ao invés de muitas perguntas, nós tivemos muitos comentários, tanto de apoio como de reflexões sobre esse novo momento. E dentro desse novo momento, eu quero passar a palavra para a Rosângela, porque ainda está em tempo de reconhecer as mulheres de destaque. E entre todas essas mulheres de destaque que temos aqui hoje nessa live, eu vou dizer, vocês são mulheres de destaque, nós temos uma em especial que a Rosângela vai comentar com vocês. Vocês viram que eu fiquei um pouquinho quietinha, né? Eu não costumo ficar quietinha. As protagonistas mesmo, que nós tínhamos combinado, eu e a Paola, seria a Soraya e a Sabrina.
E a Sabrina, em especial, faz parte do time aí que foi indicada para o prêmio Mulher Destaque, que é uma coisa que surgiu o ano retrasado, né? A primeira mulher foi a Irimar, foi incrível, uma coisa muito bacana que a gente fez junto, tal. E esse ano a gente inovou, né? Nós fizemos uma primeira eleição, com indicação, e nós estamos fazendo uma avaliação com várias pessoas. Então, é por isso que eu falei que a Sabrina era a protagonista dentro do Mulheres, né? Do prêmio, e a Soraya por ser uma excelente facilita. Então, toda essa programação, isso aí foi feito mais para enaltecer as duas do que eu e a Paula estamos só aqui, eu estou só quietinha aqui, eu ficar longe, mas eu pedi para falar sobre isso, porque esse ano, mais que nunca, né, todas elas vão fazer um reinado diferente aí, né, vamos chamar de, eu gosto de termo de rainha, né, Regina, é uma coisa muito bonita para mim, eu acho, e elas vão fazer uma coisa diferente, porque além de estar participando, e já tinha sido feito isso ano passado, elas foram escolhidas e indicadas pelas suas competências, esse ano elas vão fazer muito mais. Elas vão ter que se reinventar de verdade. Mas é um time tão legal que as pessoas que a gente já levou e que já retornaram algumas avaliações para a gente, falou assim, vou dar 5 para todo mundo, vocês vão ter que se... São 7 que vão ganhar um prêmio, que são espetaculares. Então, eu agradeço a Paula de falar, de me deixar expressar essa questão do prêmio, que para a gente está sendo, para mim, é uma baita brincadeira. Eu amo cada coisinha que sai, as entrevistas que elas estão dando, a IG Plus e já fizemos um evento incrível, quando todas estavam juntas. Então, isso não são todas, elas foram escolhidas, vão nos representar. Tomara que seja, eu estou rezando para que seja 6. Eu estou contando os pontinhos, e assim, vai chegar, vai dar todo mundo, eu vou ter o maior prazer de entregar 6, né, lembrancinhas que a gente costuma dar, e isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer junto. Então, Paula, muito obrigada de lembrar, e lembrando das meninas, né, logo a gente vai ter outro encontro, de novo, as 6 juntas, e a gente vai poder conversar de novo, enfim, fazer muita bagunça, que vai ser num outro lugar, até, se Deus quiser, estaremos juntas, né, um pouquinho menos distantes, né, a tecnologia nos une, mas eu sou do time que gosta de estar junto, eu nasci para estar junto. E aproveitando a finalização rapidinho, eu acho que, como a Paula falou, eu me perguntei muito por que tinha acontecido tudo isso, né? Eu sou uma pessoa que eu busco uma espiritualidade muito grande, eu vivo uma possibilidade de uma vida voluntária. Inicialmente me deu uma raiva pra caramba. Me perguntaram qual foi o seu primeiro momento. Eu tive uma puta de uma raiva, briguei com Deus, falei, tô maluco? Prender todo mundo, não sabia o que estava acontecendo, e logo em seguida minha sobrinha pegou, foi muito difícil para a gente. E aí eu vi que muitas coisas que estavam acontecendo, ele tinha me dado. Eu estava mais em casa, eu tinha meus filhos presentes, eu tenho adultos, né, 2 filhos. A minha Maria Luísa tem 20, diferente da sua, que é pequenininha, e o meu filho tem 27. Eles estavam mais em casa. Eu comecei a ver novamente outras possibilidades dentro da minha própria empresa. Então, mesmo diante do caos, talvez a gente consiga tirar muitos ensinamentos. Um deles é exatamente o que a Sabrina falou, uma pessoa precisa cuidar da outra. Isso que a gente está fazendo agora não é nada mais do que cuidar das pessoas. Né? A Soraya falou da sua experiência, você falou, a Sabrina falou, a Paula falou, nós estamos cuidando. Então, na hora que a gente coloca a máscara, a gente não está colocando só para a gente está colocando para o outro. Então, acho que dentro desse caos todo, que a mensagem maior que fica para mim é: precisamos cuidar um dos outros. Né? Temos que estar... E nunca estivemos tão próximos como agora. Não é? É muito assim, de ligar, de estar junto, de querer falar. Então, acho que
essa visão do Covid mostrou que precisamos um dos outros, a solidão não é boa, o isolamento não é bom, e a gente passa a respeitar coisas que a gente tinha esquecido, né, que o ser humano acabou esquecendo. Então, essa é a minha mensagem e meu agradecimento a John e a Paola, que nos recebeu tão bom. Senão você me emociona. Eu que agradeço muito vocês, até inclusive o depoimento de trazer esse lado da gratidão, apesar de toda a dificuldade, porque eu tenho certeza que muitos aqui falaram que queria ter mais tempo em casa. E nós temos, queria ter mais tempo com os filhos, com o marido, enfim, com tudo, e a gente tem tido. E isso também é um novo papel, é a ressignificação da vida. Eu prometi um QR Code, eu já vou colocando esse QR Code para preparar a Sabrina e a Soraya a fazer as suas considerações finais também, e mensagem que queiram deixar para a audiência. Nós temos aqui, através desse QR Code que está na tela, todos os presentes conseguem acompanhar as novidades que a John vem lançando durante esse mês. Nós tivemos aí um novo produto para facilitar a gestão do home office, um spoiler que vamos ter no próximo evento, de um lançamento também para contribuir com a adequação dos escritórios nessa retomada, é sexta-feira. Então, fiquem ligados nas nossas mídias sociais, aproveitem para dar, como é que se diz, o joinha, curtir a página para vocês serem informados sobre essas novidades, e eu agradeço enormemente cada um que está aqui enquanto audiência, a Soraya, a Sabrina, a Rosângela, porque eu as abordo dizendo assim, eu estou com uma ideia maluca de, nesse meio de pandemia, não falar de mesa e de cadeira para locação, mas de levar conteúdo, dividir vivência. Embarca nessa comigo e faz uma live. É mais ou menos assim que eu tenho convidado todas as pessoas para participar. Então, a John Richard está apostando nessa ferramenta de levar informação para dar tranquilidade e para despertar insights de como a gente pode fazer esse novo amanhã melhor, mais sustentável para os negócios, mais bem-estar para cada um de nós enquanto seres humanos. Então, muito obrigada a todos vocês que participam desse projeto, sejam aqui batendo um papo comigo, ou seja na audiência, seja compartilhando os convites. E aí eu passo a palavra para a Soraya e em seguida para a Sabrina, para que a gente possa fazer o encerramento. Deixa eu tirar a Soraya do mudo, peraí. Aê! Agradeço muito pelo convite, gratidão. É sempre gostoso trocar ideias com vocês, a gente participa junto, a gente amplia, né? É uma rede de conhecimento mesmo, cada um dá um pouquinho de si e juntas somos mais fortes. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Soraya. Bom, eu também vou aproveitar para agradecer o convite, agradecer a indicação ao prêmio, que foi uma surpresa. A Rosângela bem sabe como eu fiquei empolgada quando ela me mandou mensagem, porque eu realmente não estava esperando essa coisa de ter alguém olhando o que você está fazendo. A minha mãe sempre dizia para mim, desde que eu sou pequena, eu escuto ela falar, olha, sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. E nem sempre a gente está vendo que tem alguém olhando o que está vendo o que a gente está fazendo, sabe? Então, acho que foi a concretização do que ela sempre me falou. Independente de ganhar ou não, são mulheres muito, muito, muito especiais, e acho que mais do que isso, estamos representando 800 que estão no grupo e mais sei lá quantas milhões que estão na vida aí, que a gente nem conhece eventualmente. Então, assim, falar obrigada é sempre muito pouco. Todas as vezes, em todas as lives que isso for citado, eu vou agradecer e sempre vai ser muito pouco. Então, de qualquer maneira, fica aqui meu agradecimento. Fica também se alguém quiser entrar em contato, se alguém quiser tirar dúvida, enfim, alguma coisa que eu não respondi, ou que eu não falei o suficiente, ou que ficou alguma questão aí, podem me contatar. E é isso, gente. Eu acho que ontem eu comentei com as meninas do limão, fazer uma limonada mesmo, Paola, como você bem disse, e eu disse ontem que o mundo talvez precise
parar, para a gente ter mesmo esse espaço de respirar, de entender qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem que fazer de bom. Nunca tivemos tantos pôr do sóis, não sei como é que fala, mas enfim, o sol se pondo de maneira tão linda, como a gente tem a oportunidade de ver. Então, não ter carros na rua, faz a gente ter um espetáculo a cada final de tarde. Então, acho que são esses pequenos detalhes que fazem a gente ter força para se ressignificar, para se reinventar e para a gente se readequar ao que vem pela frente, né? O ser humano tem a capacidade incrível de se readequar. E a gente se readequou nesse momento, e eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, e que daqui o ano que vem a gente vai estar dando risada disso tudo. Então, fica aqui meu agradecimento especial à Paola pelo convite, a Rosângela e a Soraya por estarem aqui comigo nesse momento. Obrigada, meninas. Gratidão, e não tenham medo das mudanças. Bill Gates disse que quando a eletricidade foi inventada, as pessoas tinham medo dela. Então, não vamos ter medo da mudança, vamos aceitar a mudança e reinventar, recriar o caminho que está por aí, ou realmente abrir novos caminhos. Meninas, muito obrigada, audiência, muito obrigada, e até a próxima. Estejam ligadinhos que sexta-feira não é no canal da John, precisa da inscrição lá no site da Cornet para participar do nosso conteúdo, porque amanhã, quinta-feira, não tem live, vai ter uma live na sexta-feira e não terá overdose em ninguém. Mas a gente volta nesse canal do Facebook na próxima terça-feira, com algumas outras mulheres de facilities para falar sobre a Lei 93620, que discute a suspensão dos contratos de trabalho, mas o impacto dela na gestão do facilities em cada operação. Então, sigam as redes, fiquem em paz, se cuidem e usem máscara, não é isso, Rosângela? Exatamente. Tchau, tchau e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.